a evolução humana é um processo de evolução de características morfológicas e sociais também, que originou nós, o ser humano moderno. Nossas características humanas são resultado de milhares de anos de evolução dos primatas. É curioso dizer que a primeira pessoa que deu essa ideia de que nós, seres humanos, viemos dos macacos foi Charles Darwin, dizendo que nós, seres humanos, viemos do grupo dos grandes macacos, os antropóides. Bom, mas a nossa evolução vem bem antes dos antropóides. Na verdade, vem antes mesmo até dos dinossauros. Tudo começou quando os nossos ancestrais sinápsides se separaram do grupo dos sauropsídeos. Os sauropsídeos são um grupo que viriam a originar os dinossauros e as aves, enquanto os sinápsides viriam a originar os mamíferos, animais de pelo e glândula. Os mamíferos que são um grupo que nós fazemos parte. E foi a partir daí que surgiram os primeiros primatas. Essa ideia de escada evolutiva nos dá uma falsa impressão de que cada espécie teve seu tempo de existência, o que é mentira, pois quando nós, Homo sapiens, surgimos pela primeira vez, havia pelo menos outras 6 espécies de humanoides. Porém, como cada região é diferente uma da outra em questão de clima, abundância de comida, entre outras características, cada região acabou por desenvolver espécies diferentes. Detalhe, o nome disso se chama seleção natural. Na Europa e Ásia Ocidental, surgiu o Homo neanderthalensis, os neandertais, como nós conhecemos os homens das cavernas, que são homens fortes e mais adaptados para climas mais frios. Não muito longe dali, surgiu o Homo erectus, que é a espécie humana com maior tempo de duração até então. O Homo erectus viria a ter uma importantíssima função na história da nossa humanidade, que você vai descobrir já já. Tínhamos também os denisovanos, que era uma espécie que era adaptada às altitudes e temperaturas extremamente baixas. Ainda na Indonésia, nós temos a Ilha das Flores, que era uma ilha que estava sofrendo de uma baixa abundância de alimento. Logo, espécies maiores, que necessitavam de uma quantidade maior de calorias, acabavam por morrer, enquanto aquelas espécies que eram menores e não precisavam de tanto valor energético, acabavam por sobreviver. Então foi assim que surgiu o Homo floresiensis, que era basicamente uma espécie anã, ou como nós o conhecemos de forma mais popular, os hobbits. Mas aí fica uma pergunta, como que todas essas espécies foram originar uma única espécie? Bom, para isso, nós temos 2 teorias. A primeira delas é a teoria da miscigenação. Basicamente, essa teoria diz que todas essas espécies foram se cruzando, foram se reproduzindo entre si, até gerarem o homem moderno que nós conhecemos hoje, que no caso somos nós. E a outra é a teoria da substituição. Basicamente, essa teoria diz que essas espécies não eram capazes de se reproduzir entre si, pois tinham comportamentos completamente diferentes uma das outras. Então o que aconteceu foi que todas essas espécies foram se extinguindo, até sobrar uma, o Homo sapiens, que somos nós. O que mais diferencia nós dos outros animais é a nossa altíssima capacidade de cooperação e de elaborar coisas, como as primeiras ferramentas, as famosas pedras lascadas, que muito provavelmente foram produzidas por um Australopithecus afarensis, uma das mais importantes linhagens que daria origem aos hominídeos. Mas uma das nossas maiores e mais importantes descobertas foram feitas pelo nosso ancestral Homo erectus, o domínio do fogo. O domínio do fogo nos possibilitou cozinhar, assar nossos alimentos, o que economizaria muitas calorias, pois facilitaria a digestão dos alimentos e também na hora de mastigar o alimento. Essa economização de calorias significaria poder suprir um cérebro maior, logo, espécies mais inteligentes. Espécies mais inteligentes seriam capazes de produzir ainda mais ferramentas. Mais ferramentas significa, de certa forma, mais economia ainda de calorias, pois facilitaria caças, entre outras atividades. Dessa forma, criamos espécies cada vez mais inteligentes, chegando até nós, o ser humano moderno.